Uma cerimônia de premiação realizada no Espaço Itaú de Cinema em São Paulo encerrou a 27ª edição do É Tudo Verdade. O Festival Internacional de Documentários chegou ao fim depois de exibir 78 filmes de 34 países. Foi muito emocionante, acho que para todo mundo, em todas as noites, o reencontro com o ritual do cinema. O contato com o realizador e a equipe de filmes que estão estreando. É a primeira vez que naquela tela grande eles estão vendo aquilo projetado. Então eu acho que na história do É Tudo Verdade vai passar como o festival do reencontro do público com o documentário. O cinema brasileiro, e o cinema, particularmente o documentário brasileiro, está ficando mais diverso. E eu acho que a premiação do É Tudo Verdade 2022 espelha isso como em poucas edições. Cantos de um Livro Sagrado foi eleito pelo júri oficial o melhor curta-metragem da competição brasileira. É um filme dividido em 5 cantos: microcosmos, indivíduo, casa, sociedade e macrocosmos. Como se fossem 5 perspectivas diferentes do que é uma revolução, do que é uma transformação. A gente tenta mostrar um pouco essa sinergia que move as revoluções, né? Então a gente usou a Revolução de Veludo na Armênia, de 2018, para falar um pouco sobre a revolução como um todo, né? Não só a da Armênia, mas todas as revoluções políticas, humanas e espirituais. É um filme ensaio. Então a gente pega um hibridismo da ficção e do documentário, misturando eles. Por exemplo, a gente tem uma sequência que é 2 senhores jogando gamão, que é um jogo de tabuleiro clássico armênio. E essa batalha do jogo é a batalha das ideias, que um acredita na possibilidade da revolução ser algo positivo e outro negativo, e ali foram atores. Então é um filme híbrido, ensaístico. Cadê Eleni ficou com o prêmio Canal Brasil de Curtas. Me fala da importância do reconhecimento do seu trabalho. Então, acho que é importante pelo momento histórico que a gente está vivendo, né? Trazer referências femininas de luta com horizontes de uma outra ordem social, né? Que seja anticapitalista, antiimperialista, que seja feminista e, sobretudo, contestar essa narrativa de que a ditadura foi uma coisa aceitável, que tortura são coisas aceitáveis, né? O golpe foi uma coisa horrível, porque o Brasil passava por um momento muito interessante. As arpilheiras, elas são bordados, né, tridimensionais, que são muito coloridos, muito expressivos, que já tinham uma tradição ancestral na América Latina, né, desse tipo de bordado, tem uma origem popular. Mas as mulheres parentes de desaparecidos, com as próprias roupas dos desaparecidos e as roupas delas mesmo, com sacos de batata e farinha, que é o que dá o nome à técnica das arpilheiras, que é a base, né? Conseguiram construir narrativas textis e guardar testemunhos e denunciar, dar voz a um país silenciado, né, na época da ditadura. Então, essa linguagem que a gente queria resgatar com força também para trazer o poder da costura como uma narrativa em tempos de violência, né? É muito curioso esse filme porque ele mistura uma técnica lúdica para falar de um tema muito pesado. Como é que surge essa ideia de tratar esse tema usando o gênero da animação? Então, tem um paralelo para mim que tem a ver com as marcas que deixam a memória no tempo, que deixam a memória no filme. Então, para mim, tinha uma analogia entre o ponto na costura, o frame, o quadro, porque a animação é feita quadro a quadro, né? Então, cada segundo de filme tem 12 fotos. E depois a memória deixa marcas nas sinapses no nosso cérebro, né? Então, para mim, era uma forma de que essas 3 marcas dialogassem e a gente pudesse ter um produto assim final que recolhesse as marcas da memória dessa época. Vai, respira bem fundo. Isso. De novo. Quando Falta o Ar é o grande vencedor da competição brasileira de longas. É muito curioso a rapidez com que vocês responderam, né, a tudo isso. Assim, é muito recente essa história para já estar retratada em filme. Me fala um pouco dos bastidores do documentário. É que era uma coisa assim, é agora.
né? Tinha uma urgência em fazer, né? Não dava para a gente pensar muito. Era vestir os equipamentos de proteção e sair a campo. Então eu acho que tem essa urgência mesmo, assim. A gente ainda está vivendo esse momento, né? É um filme que não tem um distanciamento. Acho que a gente vai demorar ainda para elaborar, para pensar, vai rever o filme mais para frente, vai ver coisas que a gente não viu. Mas eu acho que tinha uma urgência, eu acho que tem uma urgência desse momento, da gente mudar a situação que a gente vive no Brasil. A coragem tem que ficar em cima do medo, né? O SUS é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Não vão ser esses caras que vão destruir o SUS, porque o SUS está dentro da gente. Nós somos o SUS. O filme começa com a minha vontade de conversar com colegas sobre o que estava acontecendo. Então, comecei a conversava com um, com o outro. E aí a gente resolveu gravar esses depoimentos, primeiro em casa, Skype, Zoom. E aí a gente foi percebendo que ali tinha uma riqueza, que ali tinha um momento histórico, que ali tinha era muito difícil, mas também tinha uma beleza naquela resistência. E aí foi aí que a gente decidiu que a gente precisava visitar alguns lugares, precisava ver em loco o que estava acontecendo. E a gente foi, mesmo antes da vacina, então era um momento difícil, mas que todos ali da equipe perceberam que era importante a gente fazer aquilo. Aquele nosso movimento era muito importante, né? E eu acho que hoje é a consagração de que isso realmente tinha uma importância para todos, né? Enquanto sociedade, a gente poder contar essa história. A gente viveu um genocídio no Brasil, uma situação muito triste, e eu acho que como artistas a gente tem um papel de refletir e de pensar sobre esse momento e criar memória sobre esse momento. Então acho que é o reconhecimento também da importância do SUS e do trabalho desses profissionais. Na minha sala tinha uma escuta clandestina. Sinfonia de um Homem Comum, de José Joffre, foi o outro longa brasileiro premiado na noite. Além de uma menção honrosa do júri oficial, a coprodução do Canal Brasil levou o prêmio da Associação de Profissionais de Edição Audiovisual para a montadora Jordana Berg. Nessa hora, quem manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comandam. Poder é o poder. Teve outros países que defenderam mais o Bustani do que o próprio Brasil. O Território, uma coprodução entre Brasil, Dinamarca e Estados Unidos, foi o filme escolhido para fechar esta edição do É Tudo Verdade. É uma história de um grupo e outro grupo, mas é emblemático de uma história mais grande, é uma história longe. É uma história de colonização. Para mim, as mudanças climáticas são uma emergência enorme e eu fui muito inspirado pelo trabalho de Nadinha Surui e eu fui em contato com ela para entender mais e seguir a história dela. Alguém avisou que a gente vinha. O Território é um filme que trata do conflito na Amazônia entre indígenas e grileiros, né, que se apossam da terra indígena e ameaçam a vida desses indígenas, causando grandes desmatamentos e ameaçando tirar os direitos e expulsar esses indígenas da sua terra. Essa história ainda está acontecendo, não é uma história que se encerrou. Então, é super urgente, trata de mudança climática, trata de direitos humanos e a gente, há menos de 10 dias, tivemos novamente o assassinato de um outro Uruauau. Então, nós estamos vivendo, neste momento, nós estamos aqui no festival, viemos para o festival ao mesmo tempo que mataram um indígena, né, neste conflito por terra. Então, é super urgente porque isso está acontecendo no Brasil inteiro.